Amém? Aleluia! Estão prontos para a palavra? Amém! Quero continuar uma mensagem que foi iniciada a semana passada, onde eu falei sobre a mensagem poderosa, e agora eu quero falar com você sobre a maior mensagem, amém? Continuando o mesmo tema, quero que você leia comigo o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, do capítulo 4, uma declaração tremenda do que Deus tem para nós. Ouçam isso, o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, muitos ministérios de casais tomam emprestado para falar do romance de um homem e de uma mulher. Porém, esse livro não é com propósito para falar de homem e mulher, casamento, mas sim para revelar o coração de Deus, o coração da esposa, o coração de Jesus, que é a figura do noivo, a figura de um homem, de um marido apaixonado para a sua esposa, que é a sua igreja, amém? Então o livro de Cantares, o enredo dele é o relacionamento de Jesus com a sua igreja, você e eu, amém? Você que não sabe disso, mas a Bíblia usa algumas figuras para a igreja, ok? E uma das figuras é a noiva do Senhor Jesus, ok? É a noiva que ele vem buscar para um casamento eterno com o Senhor Jesus, uma aliança eterna com Ele. Quantos querem entrar nessa aliança eterna com Ele? Glória a Deus, você já tem essa aliança, mas Jesus vai nos levar para um nível mais alto. E aqui, Cantares de Salomão, é onde algumas declarações do coração de Deus para mim e para você. Olha e ouçam essa declaração. Capítulo 4, versículo 7, diz assim: você, quem é você aqui? Diga, sou eu. Amém, meu irmão, vai lá, toma posse. Você é toda linda. Alguns machões falam, eu estou fora. Você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito algum. Pegou aí ou não? Olha aqui o noivo, o que o Senhor Jesus está falando para a sua noiva, a igreja. Ele está dizendo como você é linda, como você é formosa. E que tremendo, você não tem defeito algum. Meu irmão, está na hora de você começar a se ver com os olhos que o Senhor vê você. O Evangelho, a Bíblia diz, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, Romanos capítulo 1, 16, ele diz, eu não vou abrir mão do Evangelho, eu não vou me abdicar do Evangelho, eu não vou duvidar do Evangelho, eu não vou me esconder do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus, para a minha salvação. Meu irmão, no Evangelho, a salvação para tudo que você precisa, todo tipo e forma de salvação que você precisa, o Evangelho tem para você. Agora o apóstolo Paulo diz assim, eu não vou me envergonhar do Evangelho, porque nele há o poder de Deus para mudar a minha vida, porque no Evangelho, diga assim, no Evangelho se revela a justiça de Deus. Amém? Querido, graças a Deus pelo Evangelho, a maior mensagem de todos os tempos é a mensagem do Evangelho. A melhor notícia que você pode receber é a mensagem do Evangelho. Toda motivação para viver o dia a dia da tua vida é a mensagem do Evangelho. Toda inspiração para você levantar, toda inspiração para você vencer, toda inspiração para você enfrentar os gigantes é a mensagem do Evangelho. Tudo que você precisa para levantar, para crer, para vencer, para continuar vivendo, é a mensagem do Evangelho, a maior mensagem de todos os tempos. Ei, quantos creem no Evangelho? Deus me fez um pregador do Evangelho, e eu estou aqui pregando as boas notícias. Tem uma boa notícia para você, o Evangelho do Senhor Jesus faz de você justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa a justiça de Deus? Significa que você está pronto, você está purificado, você está preparado, você está em condições, você está santo, você está perdoado, você está capacitado, qualificado, você está na presença de Deus.
Amém? Por isso, ele diz, deixa o texto para mim. Por isso, o noivo, o Senhor Jesus, olha para você e diz: uau, como você é toda linda. Não há defeito algum em você. Você pode se olhar assim? Meu irmão, o diabo diz que você está todo torto. O diabo diz que você está todo errado. O diabo diz que você está todo condenado. Mas o Senhor Jesus olha para você e diz: uau, não tem defeito algum. Amém? Querido, isso muda a tua história. Isso muda a tua disposição de andar, de viver, de enfrentar. Quando você entender essa mensagem, e você deixar que essa mensagem entre como uma semente no solo do teu coração, e deixa essa mensagem, essa semente brotar, multiplicar, frutificar na sua vida, a tua vida muda para sempre. Ouça essa mensagem, ouça o Evangelho, creia no Evangelho. Irmãos, o livro de Cantares, ele tem 3 personagens principais. 3 personagens você vai encontrar no livro de Cantares. Um é a figura do homem, do esposo, do noivo. O segundo é a figura da esposa, da noiva, da mulher. E você vai encontrar um terceiro personagem, que é um grupinho de mulheres, chamado Filhas de Jerusalém. Ok? Então o noivo, na pessoa do Senhor Jesus. A noiva, a figura da igreja. E as filhas de Jerusalém, um grupo daqueles que questionam, que duvidam, que criticam, que põem dúvida, que compete, que acusa, que condena. Você já viu isso em algum lugar? Esse texto conta de uma noiva apaixonada, de alguém que está encantado com o noivo. E o livro todo está a troca de favores, a troca de elogios, a troca de carinhos entre um e o outro. Mas no capítulo 4 e o início do capítulo 5 do livro de Cantares, conta de uma ausência da noiva, onde o noivo, o apaixonado, quer ter uma relação, quer ter um encontro, quer ter uma intimidade, quer ter um tempo maior com ela, e ela tem preguiça. Ela fica toda preguiçosa, ela está na cama dormindo, e ele bate a porta. Depois você confere, capítulo 4 e capítulo 5. E ela pensa: eu não vou levantar, já estou deitada, já estou de pijama, e agora eu vou ter que levantar, mudar de roupa, abrir a porta para ele. Ele é bonito, ele é amável, mas não dá, vou deixar para depois. As ocupações, as preocupações, as outras prioridades. Quando ela decide se levantar e ela abre a porta, ele já não estava lá mais. E ela começa a procurá-lo. E ela começa a buscá-lo em todos os lugares. Sai pelas ruas, pergunta para os guardas, pergunta para um e para outro. E no capítulo 5, versículo 8, ela chega ao momento que fala assim: ó mulheres de Jerusalém, ó filhas de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, se encontrarem aquele a quem procuro, que dirão a ele? Digam-lhe que eu estou doente de amor, eu quero ter ele, eu quero me encontrar com ele, eu quero estar com ele. Aquele que olha para mim e não vê nenhum defeito, aquele que olha para mim e não me julga, não me condena, simplesmente me ama e me protege. Quantos querem ter um encontro com esse amado? Meu irmão, é o melhor lugar que você possa estar, é nos braços desse que te ama incondicionalmente. Amém? Versículo 9, ela diz assim, agora, entenda essa frase. 3 personagens, ok? O noivo, a noiva e as filhas de Jerusalém. Ela toda cheia de si, ela toda confiante. Ele me ama, ele me vê como perfeita, ele me vê como a preferida, ele me vê como especial, ele me vê como a melhor, ele me vê como a mais importante. Quantos sente isso? Deus pensa de você, quantos sente isso? Meu irmão, está na hora de você andar assim, levanta a cabeça. Eu sou o melhor, eu sou o mais importante, eu sou o mais amado, eu sou especial para o meu Deus. Ela tinha tanta certeza disso, que essas mulheres começam a ficar com inveja dela. E começam a questionar. E elas perguntam: que diferença há entre o seu amado e o outro qualquer?
O que tem esse cara? O que tem esse homem? O que tem esse teu amado? Diferente dos outros, que você se diz que ele te ama, que ele te fez perfeita, diz que você é especial, diz que você é a melhor. O que diferença tem ele dos outros? Das mulheres, você diz que você é a mais linda? Está se achando, né? Às vezes o diabo faz isso com você. Você sai do culto, eu sou amado, Jesus me ama, eu sou forte, eu sou justiça de Deus, eu tenho autoridade. Aí vem uma voz dizer, ei, quem? Você? Quando já receberam esse golpe, né? Esse jab de esquerda. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer? Para você nos obrigar, para você ficar enchendo a nossa cabeça, para você ficar com essas declarações. Que diferença há? Versículo 10. A partir do versículo 10, ela começa a contar qual a diferença. Ela começa a explicar qual a diferença entre o amado dela com os outros. Você está pronto para saber qual é a diferença? Convido você agora. Abre teu espírito para ouvir e receber o que Deus tem para falar com você nessa noite. Abre o teu coração e vai mudar o teu ano de 2015, 2016, 2020, 2030. Quantos anos virão pela frente? Essa é a maior mensagem do mundo. E você se sinta privilegiado de ouvir essa informação. Querido, eu pedi para colocar esse texto porque essa versão nós não temos no computador no nosso programa. E é a versão mais próxima do que nós podemos entender esse texto no original. Ela diz assim, o meu amado é alvo e rosado, ok? E ele é o mais distinguido entre 10 mil homens. Você quer saber qual a diferença do meu para os outros? O meu é alvo, o meu é rosado, e entre 10 mil, ele é o que mais se destaca. Esse é o meu amado. Esse é aquele que me ama. Agora, percebam algo interessante nesse texto. Algo que traz uma grande revelação para as nossas vidas. E ela começa a descrever quem é aquele que fez dela tão confiante, que fez dela tão importante e fez dela tão especial. Quando você lê o texto, ela diz assim, o meu amado é alvo e rosado. O que ela quer dizer com isso? O que está sendo descrito nesse texto? Tem uma revelação muito especial. A palavra alvo, no hebraico, que é o texto que foi escrito, o livro de Cantares, ela traz essa palavra, certo, em hebraico, que significa brilhante, claro, ofuscante. É a mesma palavra usada no Novo Testamento, para quando Jesus foi glorificado, e o rosto dele brilhava, e as suas roupas brilhavam. Quando ela diz, qual é a diferença do meu amado e os outros? É que o meu amado é revestido de glória. Ele é alvo, alvo mais que a neve, alvo no sentido de puro, sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem nenhuma coisa que o contamine. O meu amado, diferente de todos os demais, ele é glorificado, ele é cheio de glória, ele é cheio de pureza, ele é cheio de santidade. O meu amado é Deus. Por isso que ela é tão confiante. Agora veja o detalhe, acompanhe esse pensamento. Ele não é somente alvo, mas ele também é rosado. Como que ele é alvo e também é rosado? A palavra rosado vem da expressão afdown ou Adon. É uma palavra hebraica. E a expressão desse nome, dessas palavras, ela significa parecer vermelho ou se refere a homem. No livro de Gênesis, no capítulo 2, quando mostra Deus criando o homem, e Deus fala, e o livro de Gênesis se refere ao homem, a palavra que é usada no livro de Gênesis é Afdaun, ou Adon, que tem na sua extensão a palavra Adão, que é Adão. Quando ela diz que ele é alvo e rosado, ela está se referindo que ao amado dela, além de ser glorificado, cheio de glória, cheio de perfeição, cheio de santidade, ele também é homem. Quando ela fala do rosado, quando a Bíblia fala do rosado, está se referindo ao homem que foi feito do barro, barro vermelhado, rosado, vermelho. Ele está falando algo, tem uma revelação tremenda aqui. Qual a diferença do meu amado para os demais?
Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É aquele que se fez carne, é o Senhor que desceu do céu e habitou num corpo humano para me entender, para me compreender, para se aproximar de mim e me salvar. Você entende isso, igreja? Ela diz: o meu amado é especial. É Deus habitando no corpo humano. É Jesus. É Jesus. Agora, nós temos aqui uma questão teológica muito importante para você entender. E eu vou entrar num conceito teológico muito importante. Falar para você sobre a impecabilidade de Cristo. A incapacidade de Cristo em pecar. Qual a diferença do teu amado? Qual a diferença do teu Salvador, do teu Deus para os demais? Qual a diferença daquele que te capacita para os demais? O meu amado é glorificado, cheio de glória, e habitou num corpo humano. E ele nunca pecou. Ele nunca se manchou. Ele nunca falhou. Ele nunca errou. Sabe de uma coisa, queridos? A vinda de Jesus para a terra, se fazendo carne, se humilhando a ser humano como eu e você, ele veio com uma missão. E no corpo que Jesus habitou, havia uma impossibilidade dele pecar. Jesus nunca pecou. Hebreus no capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: nós temos um sumo sacerdote, ok? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. É alguém que conhece você, é alguém que se relacionou como você se relaciona, alguém que sentiu o que você sente, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Essa palavra sem pecado, em todas as versões, eu tenho umas 3 versões em inglês, muito reconhecidas no mundo, muito respeitadas, e eu devo ter umas 7 ou 8 em português, as mais respeitadas, e todas usam essa expressão, sem pecado. Ou seja, não é sem pecar, não é um verbo, mas nós estamos falando aqui de um substantivo. Ele não pecou, não no sentido que ele poderia pecar, mas ele foi tentado em todas as coisas, mas ele estava à parte, ele não tinha o pecado nele. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele não habitou num corpo que é herdeiro de Adão. Jesus não tinha a herança que Adão tinha. Eu e você temos a herança de Adão. O conceito teológico e o resumo desse conceito diz assim, que Jesus estava comprometido a obedecer à vontade do Pai. Não sentia nenhum desejo de pecar. Essa história que Jesus se apaixonou por Maria Madalena, essa história que talvez ele teve um caso com Maria Madalena, essa história que Jesus talvez cometeu alguns erros, mentira! Mentira! Ele não tinha natureza de pecado nele. Ele era Deus, que habitou num corpo humano. Ei, vocês estão aí? Querido, Cristo não possuía natureza humana decaída, como acontece conosco. Ele não tinha propensão alguma para o pecado. Ele não foi tentado para que talvez caísse, para que talvez vacilasse. Meu irmão, se Jesus tivesse possibilidade de pecar, o plano de Deus estava correndo riscos. Vai que ele peca. Vai que ele falha. Era impossível ele pecar, porque ele é alvo, ele é puro, ele é santo, ele é imaculado. Meu irmão, ele não foi tentado para que caísse, mas para que experimentasse o sofrimento que a tentação provoca e pudesse agora salvar você, compreender você, caminhar com você e declarar: você é o mais perfeito de todos. Ei, quantos recebem essa palavra? Aleluia. Meu irmão, Adão pecou porque Adão era ingênuo, inocente, ok? Quando ele caiu, mas Jesus, ele era santo, 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 santo. Amém? Querido, Jesus é divino, sempre foi divino, ele foi, ele é e sempre será. Ele sempre foi divino, mesmo quando ele estava na terra. O caráter, a glória de Deus. Ela diz: sabe qual a diferença do meu amado com os outros? Ele é alvo e rosado, ele é glorificado que habita num corpo. Amém?
Você entende isso? Agora, continuando o texto, eu tenho que avançar aqui, o nosso tempo está curto, temos ceia ainda. Continuando o texto, ela começa a descrever a diferença que há, o amado dela, com os demais. Agora, antes de nós continuarmos lendo, nós precisamos entender a revelação bíblica. Um dia, houve um império sobre a terra, muito poderoso, que dominou tudo, chamado o Império Babilônico. E nesse império havia um imperador chamado Nabucodonosor, um rei cruel, forte. E um dia, esse rei imperador teve um sonho. Ele teve um sonho que o incomodou. Quando acordou do sonho, ele convocou todos os magos, os gurus, os videntes, os feiticeiros, todos do seu reino, para que revelasse o seu sonho. Os convocou para uma reunião e disse: vocês precisam revelar o meu sonho, está muito me incomodando. E todos eles falaram: pois não, rei, conta para nós o sonho. Não, vou contar não. Você tem que descobrir o que eu sonhei e ainda interpretar o que eu sonhei. Pensa numa mala. E se vocês não interpretarem, vocês vão morrer. Pegou, hein? Morreram todos. Mas havia alguém no reino da Babilônia chamado Daniel. E Daniel chama o servo do rei e fala: conta para ele, fala para o rei, que eu não sei revelar o sonho dele, mas eu conheço alguém que pode. E ele é o Deus de Israel. Fala para ele que eu vou orar e eu vou interpretar o sonho dele. Aleluia. E a Bíblia diz que Daniel reuniu com os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, começaram a orar, e Deus revelou o sonho do rei a Daniel. E Daniel é levado até a presença do rei, e você pode acompanhar isso no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 26 e seguintes. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesassar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Pode ir passando, tá? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus sobre nós, no céu, que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos... Quando que vai acontecer o sonho do rei? Quando é esses últimos dias? Quando? Estamos vivendo os últimos dias ou não? Sim, os últimos dias. O rei, há cerca de 3.000 anos atrás, ou mais, teve um sonho referindo aos nossos dias. Olha o que o rei sonhou, preste atenção. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Agora o rei já está com o queixo caído, né? Meu Deus, esse cara sabe mesmo. Versículo 30. Quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Versículo 30. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas que passou pela tua mente. Versículo 31 diz assim: tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Continua. Enquanto estavas observando, uma pedra, diga uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua aonde? Aonde? Nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Essa é a estátua, mostra para nós a estátua que o rei viu. Essa é a estátua. Essa foi a visão que o rei teve, o sonho que o rei teve. E olha interessante o sonho do rei. O rei teve um sonho profético, se referindo aos nossos dias. Deixa eu te contar bem rapidamente o que significa o sonho do rei, qual a interpretação do sonho que Daniel teve, contou para mim, tá? E agora eu vou contar para vocês. Contou para todo mundo que lê a Bíblia, né? Veja bem, essa estátua, cabeça de ouro, braços e peitoral de prata, o quadril de bronze, 2 pernas de ferro, e os pés, parte de ferro, parte de barro.
O que são esses elementos dessa estátua? A cabeça, essa estátua fala de 4 impérios, ok? 4 impérios que influenciaram o mundo e influenciam o mundo até hoje. Cabeça de ouro, fala do Império Babilônico, ok? Depois você confere Daniel, começa a contar espaço por espaço. O peitoral de prata e os braços de prata, fala do Império Medo e Persa. Querido, se você pegar o Império Babilônio, ele tem influência sobre o mundo até os dias de hoje. A Babilônia é tão forte que no livro de Apocalipse, nos fins dos tempos, nos últimos dias, na última hora, no último minuto, a Bíblia diz que a Babilônia vai cair. Tamanha a influência desse império sobre a sociedade até os dias de hoje. O Império Medo-Persa, toda a influência do comércio, toda a influência econômica está e vem dessa época desse império. Vemos aqui no quadril o Império Grego, a filosofia, o pensamento, as ideias, veio tudo da influência do Império Grego. E as pernas, 2 pernas de ferro, fala do Império Romano. 2 pernas, nós podemos entender a Roma expandindo para o leste e para o oeste, ou também podemos entender o sistema de governo ditador e o sistema de governo democrático, que surge do pensamento romano. 4 impérios, só para você entender, esses 4 impérios, eles influenciaram o mundo, tanto antigo, quanto nos influencia até hoje. Só para você ter uma ideia do que foi esses impérios na época, eu pedi alguns mapas, só para te deixar a par. Aqui é o Império Babilônico, toda essa área roxa ou azulada, fala de toda a influência na época do Império Babilônico. Se você ver, esse aqui é o mundo de então, o mundo da época, e olha o alcance e a influência desse império sobre o mundo. Temos o próximo império, o Império Medo e Persa, toda essa área verde do mundo de então, o mundo conhecido, o mundo vivido da época. Veja como o Império Medo e Persa atingiu todo o mundo com a sua influência, seu governo e seu domínio. O próximo império, Império Grego, e olha, veja aonde foi a influência grega do mundo da sua época, do seu tempo. E temos por fim o Império Romano. Aqui está todas as províncias, todas as Alexandrias, toda a influência que Roma exerceu sobre o seu mundo. Agora, quando você fala de uma nação influenciando ou se sobrepondo sobre o mundo, nós não temos uma influência simplesmente geográfica, ok? Mas quando uma nação domina o mundo, quando uma nação se sobrepõe às demais no mundo, a influência dela vai acima de tudo. A influência dela vai na sua cultura, vai na sua moeda, vai nos seus hábitos, maus hábitos, vai nos seus jeitos, vai nas suas histórias. O mundo passa a receber uma influência desses impérios. Ok? Por exemplo, se você pegar a América total, a América é totalmente influenciada pelo Império Americano, norte-americano. Ok? Nós comemos as comidas deles, nós vestimos as roupas deles, nós falamos a língua deles, e nós somos influenciados. A moeda deles determina claramente o rumo da nossa. Isso é influência de um império. Ok? Agora, o texto diz que todo esse império, esses 4 impérios, essas 4 influências, vocês estão aí, igreja? Quantos estão aí? Todos esses 4 impérios, eles estão firmados. Os pés deles é parte ferro, parte barro. Significa o quê? Que toda essa estrutura governamental, toda essa estrutura de influência mundial, a base dela está formada, fortificada no barro. Extremamente frágil. E no sonho do rei, o rei vê uma pedra tirada, ok? O sonho vê uma pedra saindo de um monte, sem tirada de mão, e a pedra vai e atinge os pés dessa estátua, e se destrói. Eu coloquei um vídeo só para você entender. Essa estátua, cintura de bronze, Império Grego. As pernas, Império Romano, com suas influências democráticas ou ditadoras. E os pés, ora ferro, ora barro. E no sonho, uma pedra saía de um monte e atingia a estátua nos pés e a derrubava. E dessa estátua nascia uma montanha, um monte, e esse monte crescia e se tornava um novo reino
que nunca mais seria abalado e nem roubado de ninguém. Fala do reino de Deus, sucumbindo todos os demais reinos da terra. Vocês estão aí, igreja? Amém? Agora ouçam, toda influência mundial, toda influência cultural, toda influência que está sendo exercida sobre a sociedade, ela está baseada em barro. Não tem estabilidade. Qualquer vento derruba, qualquer ameaça destrói. Agora olha aqui para mim. É tão frágil, é tão insegura, mas a maioria dos homens na terra jogam toda a sua confiança nela. Dependem dela. Vivem dependente dessa estrutura que qualquer pedra derruba, que qualquer coisa espatifa. Voltando para Cantares. Vocês estão aí? Vou terminar. As filhas de Jerusalém, elas ficam entediadas, enfurecidas, com essa que diz: eu sou a mais especial, eu sou a mais importante, eu sou a mais bela, eu sou sem defeito, eu sou forte, eu tenho autoridade, eu tenho força, eu sou vitoriosa. Tudo isso que essa amada do amado tem na sua identidade, provoca as irmãs, provoca as invejosas, provoca as acusadoras, e elas dizem: o que o teu amado tem de diferente? O que ele é? Diferente de todos os outros sistemas, de todas as outras culturas, de todos os outros deuses. Cantares capítulo 5, versículo 11. Lembra da estátua? Qual era a estrutura da estátua? Ouro, prata, bronze, ferro e barro. A base era barro. Qual a diferença do teu amado para esses outros? Ela começa a descrever o seu amado. Primeiro ela diz: ele é alvo e rosado, ele é Deus que habitou em carne. Mas agora ela também tem uma imagem de uma estátua. E ela começa a descrever o seu amado como se fosse uma estátua, como se fosse uma obra de arte. Ela diz: a sua cabeça é como ouro. Como era a cabeça da estátua? Ouro. A sua cabeça é como ouro, o mais puro ouro. Veja o versículo 14. Seus braços são cilindros de? Como eram os braços da estátua? Prata. O que tem teu amado diferente dos outros? Começa a vir a diferença. Versículo 15. Suas pernas são colunas de mármores, firmadas em bases de? Como era a estátua firmada em base do quê? Barro. E a do amado é firmada em quê? Ouro, incorruptível, inabalável, firmado, dura para sempre. Ei! Aleluia! Qual a diferença do teu amado para os demais? O meu amado é alvo e rosado, é cheio de glória, cheio de poder, cheio de vitória, cheio de unção, cheio de pureza, e a base dele é inabalável. Em quem você confia? Em quem você está jogando a tua confiança? Em algo que é baseado em barro, ou em algo que cuja estrutura é inabalável? Ouro. Pastor, esse ano a economia vai falir, o Brasil está ameaçado, o mundo está em crise. Vai cair sim, irmão, vai cair tudo. Mas em você, o teu amado é diferente de todos os demais. O teu não cai, o reino que você firmou não cai, não se abala, dura para sempre. Não tem vento, não tem pedra, não tem crise, não tem falta de humor econômico. Ele é inabalável. Esse é o teu amado. Esse é aquele que te ama. Esse é aquele que te aperfeiçoa. Esse é aquele que reina na tua vida. Quem é o teu amado mais do que os outros? O meu amado. E meu irmão, veja bem, presta atenção, estamos caminhando já, vamos para o fim, aleluia.
Versículo 16. Ele diz assim: sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável. E outra versão diz assim: ele é todo desejável. Ele é todo desejável, não é só a cabeça, é todo ele, o seu tronco, suas pernas, tudo eu quero dele. Aleluia. E diz assim: esse é o meu amado, esse é o meu querido, esse é a diferença dele, ó mulheres de Jerusalém. Versículo 17, ela diz assim: para onde foi o seu amado? Veja só agora, veja que interessante. Ela estava perdida, ela havia perdido a comunhão com o amado. Muitas vezes, olha aqui para mim, muitas vezes o teu sentimento é que você perdeu a intimidade com ele. Muitas vezes você acha que não tem mais toda aquela intimidade, não tem mais acesso a toda aquela presença, e você fica como que incomodado. Agora, quando você sentir que parece que ele se foi, parece que ele não está mais, parece que não é mais como antes, sabe qual é o caminho? Comece a descrevê-lo. E comece a falar sobre o teu amado. Ele é alvo e rosado, ele é perfeito, ele é o maior de todos, ele é santo, ele é puro, ele é misericordioso, ele é a minha rocha, ele é o meu escudo, ele é a minha fortaleza, ele é a minha vida, ele é a minha vitória, ele é a minha conquista, ele é a minha saúde, ele é a minha alegria, ele é a minha paz, ele é o meu escudo, ele é a minha força, ele é a minha salvação, ele é o meu redentor, ele é o meu Cristo. E quanto mais você o descreve, mais você chega perto dele. E ela diz assim: e aquelas que criticavam, e aquelas que estavam com dúvida, e aqueles que não queriam saber de nada, para onde foi o seu amado? Ei, você falou tão bem dele, você é tão apaixonada por ele, você conhece ele tão bem, eu quero conhecê-lo. Para onde foi ele, ó mais linda das mulheres? Diga-nos para onde ele foi, o seu amado, e eu quero ir com você encontrá-lo. Você precisa falar mais do teu amado. E o mundo vai dizer para você: me diga onde ele está. Eu quero estar junto com você, para estar com meu amado. Fale para a tua equipe de trabalho que está desesperada para vender mais. Fala: deixa eu te falar a diferença do meu amado para os demais. E todos vão correr para ele. Versículo 2. O meu amado, lembra que ela estava procurando por ele? Diga para mim onde ele foi. Agora, ela sabe muito bem onde ele está. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para descansar e colher lírios. Eu sei onde ele está, eu conheço ele, eu tenho intimidade com ele. Por isso, eu reconheço que eu sou a mais bela entre todas, perfeita e não tem defeito. Meu irmão, essa palavra é para dizer para você que num mundo que está sendo abalado, você está firmado num reino inabalável. Não temas, não temas, não temas. Coloque-te em pé e glorifique a Deus. Aplauda ao Senhor. Diga o quanto ele é especial, diga o quanto ele é perfeito, diga o quanto ele é santo. Aleluia. Diga assim: diga bem alto: eu sou justiça de Deus. Sou puro, sou santo, sou perfeito, estou pronto, sou amado. Amém? Esse é você. Esse é você. O mundo, o sistema, o diabo, os teus inimigos dizem: você não é nada, você é um fraco, você é um derrotado. Mas o teu amado, que se distingue de todos os outros, olha para você e diz: você não tem defeito algum. Lance-se para os braços dele e firme-se na vitória que ele tem para você. Amém? A influência do mundo, os impérios do mundo vão falhar, vão cair, mas no reino onde você está firmado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você será inatingível. Quantos creem nisso? Aleluia!